parábola hoje é a parábola do cego que guia outro cego. Essa aqui vai falar fundo, hein? Essa aqui vai dar chicote hoje. Então vamos orar, pedir a Deus, né, que a presença dele se manifeste aqui nesse lugar, através dessa live, onde quer que você esteja, aí no Brasil, aqui em Portugal, na Inglaterra, na Suíça, qualquer lugar do mundo que você esteja, a gente vai estar juntos aqui na presença dele, amém? Feche seus olhos, se você pode, e ore junto comigo. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, te servindo, conhecendo mais da sua palavra, Deus, crescendo espiritualmente, nos desenvolvendo. Queremos, Pai, ser mais semelhantes a Ti, Deus. Queremos, através da nossa consciência, do nosso conhecimento, através do acesso à Sua palavra, Deus, sermos forjados, sermos moldados pela Sua palavra e pelo Seu amor, Deus. Nos ajuda, Pai. Sonda os nossos corações, Espírito Santo, aquele que ainda não estiver de acordo com a Sua palavra, Deus, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele, porque às vezes estamos cometendo alguns erros na ignorância, Pai, mas que o Senhor nos revele através dessa palavra, através de outras palavras também, Pai, que o Senhor nos mostre aquele que precisamos melhorar. Eu entrego, Pai, essa live em Tuas mãos, que seja o Senhor conduzindo as minhas palavras, que não seja eu. Espírito Santo, se manifeste através de mim. O Senhor tem autoridade aqui. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, nosso coração para recebermos essa palavra como uma semente que produza transformação. Que nós não sejamos só ouvintes da Tua palavra, Deus, mas praticantes dela, para que não viemos a enganar a nós mesmos. Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E eu entrego essa live em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Maria Pereira, Maria José, bom dia. Segura, Jesus. Aleluia. Bora. Então, abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, versículos do 39 ao 42. É pequeno hoje, mas vai dar chicote, hein? Prepara. Palavras de Jesus. Propôs-lhes também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderá dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Aleluia, amém, até aqui. Bom, Jesus não precisava de muito, né? Jesus, com poucas palavras, ele conseguia nos deixar ali, consegue, né? Nos deixar ali no chinelo. Se calçar a sandália da humildade. Ele começa fazendo uma pergunta. Jesus sempre se você for avaliar, Jesus sempre fazia perguntas. Por quê? Porque ele não queria ensinar algo, trazer nada pronto. Ele queria nos fazer refletir, nos fazer pensar. E não tem nada mais que nos faz pensar do que uma pergunta. Então Jesus sempre, através das parábolas dele, dos ensinamentos dele, ele sempre respondia com uma pergunta, ele sempre ensinava fazendo perguntas. Porque diferente de você ouvir algo e falar isso é assim porque é e pronto. Não, Jesus ele não quer trazer algo pronto, ele quer fazer com que a gente desenvolva um raciocínio para que a gente tenha entendimento daquilo que ele está nos ensinando. Porque se eu não desenvolver um raciocínio meu próprio, eu tiver um próprio entendimento, eu vou pegar isso como uma lei que tem que ser aplicada, mas eu não entendo por que ela tem que ser aplicada.
É a mesma coisa quando a gente está na escola que a gente vai aprender matemática e às vezes a criança pergunta, né? Mas por que a raiz quadrada de 9 é 3? É porque é assim que é, a conta tem que ser feita assim, não é construído um raciocínio. Não tô criticando os professores de matemática que tá aqui me assistindo, tá? Só tô dizendo que às vezes não é construído um raciocínio para ela chegar àquela conclusão. Então a melhor forma, né, de você trazer uma consciência para a pessoa é fazendo perguntas. E aí Jesus começa, né? Pode porventura um cego guiar a outro cego? Tem como uma pessoa que não está fisicamente, que ele está falando, né? Fisicamente, uma pessoa que não enxerga, ela vai guiar outra pessoa também que não enxerga? Ambos vão cair no barranco. Ambos vão se ferir, ambos vão se machucar. E aí ele vem trazendo uma afirmação, ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Se você for bem instruído, você vai ser como o seu mestre, mas se você for mal guiado também, você vai cair no barranco. Então aqui, o que acontece? Às vezes, a nossa percepção daquilo que é o certo, daquilo que é o bom, não está 100% certo. Como que eu sei, Lu, se aquilo que eu estou pensando, se aquilo que eu quero instruir a outra pessoa está certo ou não está certo? Como que eu sei que eu não estou sendo um cego guiando outro cego? Porque às vezes a gente quer aconselhar uma pessoa, às vezes a gente quer dar um bom conselho, quer dar uma boa instrução. Eu já fui uma pessoa cega guiando outro cego. Por quê? Porque eu não enxergava a verdade. E quando você não enxerga a verdade, você começa a acreditar que as mentiras que estão na sua mente são a verdade. Então eu já fui uma pessoa que influenciou outras pessoas, orientou outras pessoas da forma errada. Era uma cega guiando outro cego. Como que eu sei disso hoje? Porque hoje eu tenho conhecimento da verdade. Então tudo aquilo que está de acordo com a palavra de Deus é a verdade. Eu vivia longe da palavra de Deus, longe da obediência à palavra de Deus. Eu não conhecia a verdade. Logo, eu era guiada pela minha percepção do que eu achava que era certo. Então eu fui aprendendo com o mundo, achando que estava certo, cega, e aí as pessoas iam ainda falar que eu era boa para dar conselho, porque geralmente os meus conselhos massageavam o ego da pessoa. Os meus conselhos iam de encontro com aquilo que a pessoa queria ouvir. Ah, não tem um conselho melhor, né? Você tá fazendo tudo errado na sua vida, aí você vai pedir um conselho para uma pessoa e essa pessoa fala assim: não, você tá certo. Errado tá ele, errado tá ela, você tá certo. Eu tinha uma amiga que era assim, a gente uma encobria a outra em tudo. Podia cometer um crime que eu ia chegar lá, contar pra ela e ele ia falar: você tá certa, amiga. Errado foi o outro, provocou você. Era uma cega guiando outra cega. E aí, aqui entra um ponto muito importante, no versículo 41. Por que a gente vê o erro do outro? Por que a gente vê o argueiro no olho do outro, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Você é amiga da onça. É porque o amigo de verdade é aquele que te confronta, que quer ver você melhor, que não quer ver você cometendo erros. Então, amigo de verdade, se ele vê que você está fazendo algo errado, ele vai te corrigir. Só que qual que era o problema? Não é que a gente era má intenção. O problema é que nenhuma das duas conhecia a verdade. E quando você não conhece a verdade, você se torna o que Jesus define aqui no versículo 39, um cego guiando outro cego.
E ambos vão pro buraco. Ambos vão se dar mal. Então a gente tem que entender que às vezes a gente não tá fazendo porque Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso que Ele nos perdoa pelo tempo de ignorância. Então quando a gente não tem acesso à verdade, a gente vai inclusive incentivar, influenciar outras pessoas a cometerem o mesmo erro que eu estou cometendo. Porque eu estou cometendo um erro e eu estou cego, eu não estou enxergando os meus erros. Só que a palavra de Deus ela tem tanta revelação que aí quando você começa a acessar a verdade, você começa a enxergar os seus defeitos. Você começa a enxergar os seus erros, o seu orgulho, a sua inveja, a sua vaidade, a sua prepotência, a sua arrogância. Você começa a enxergar que tem coisas em você que precisam ser mudadas. Ah, mas o outro é isso, o outro é aquilo. É muito fácil, gente, a gente enxergar o erro do outro. É muito fácil, porque apontar o dedo para o outro e falar, olha, você está errando nisso, você está errando naquilo, é muito fácil. Agora e eu? E eu olhar para mim? Para o que eu faço, para a minha intenção, para como eu trato as pessoas, para como eu falo, para o tom de voz que eu uso. Como que eu vou poder falar para outra pessoa deixa, irmão, que eu tiro o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no seu. Isso é hipocrisia. Hipócrita. Eu não posso querer guiar o outro se eu ainda estou com os meus olhos vendados no meu orgulho, na minha prepotência, na minha arrogância. Eu não vou guiar essa pessoa em amor. Sabe por que a gente tem tanta essa facilidade de querer mudar o outro? E isso é uma das maiores burrices do ser humano, é querer mudar o outro. Porque na verdade a gente quer ter o controle. Vou falar isso aqui muito pra dentro de relacionamento, viu? Porque geralmente a gente quer mudar quem tá perto. Pode ser um relacionamento de pai e filho, pode ser um relacionamento de marido e mulher, pode ser um relacionamento de amizade. Geralmente a gente quer mudar quem tá perto. Por quê? Porque a gente já tem um sistema e aí a gente quer fazer com que essa pessoa se encaixe no meu sistema, no jeito que eu acredito que as coisas são certo. E não, muitas das vezes, de acordo com o que a palavra diz que é o certo. Então, muitas vezes, as pessoas querem mudar as outras, por quê? Porque eu quero te encaixar no meu padrão. Eu acho que isso aqui é o certo. Só que nem sempre o que é certo para mim é certo para o outro. Só existe uma verdade. A verdade ela é imutável, a verdade não muda, é a palavra de Deus, os princípios. A verdade ela não muda, ela é uma só. Só que existem maneiras diferentes de você viver, cada um tem a sua. Não é que cada um tem a sua verdade, a verdade é uma só, mas cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Vou dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Eu sou uma pessoa da manhã. Eu adoro acordar cedo, gente. Para mim, acordar cedo não tem nada melhor. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de fazer uma atividade física, eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer meu devocional cedinho, eu gosto de sair, olhar para as plantas, olhar para o céu, ouvir um podcast de manhã, ouvir uma pregação. Então aqui são 10 horas da manhã, eu já fiz meu devocional, já fiz a minha caminhada, já ouvi um podcast, já trabalhei, já fiz coisa, já tô aqui fazendo a live para vocês. Eu sou a pessoa da manhã. Aí geralmente a pessoa que é da manhã, ela se casa com uma pessoa que é da tarde e noite. Eu sou manhã tarde, meu marido é tarde e noite. Geralmente Deus une essas pessoas.
E aí o que que acontece? Na minha visão, o jeito certo de viver é a pessoa acordar cedo. É a pessoa se movimentar, a pessoa ir, fazer uma caminhada e tal, e dá meio-dia você já tá com metade da sua vida resolvida. Certo? Só que meu marido não é assim. E aí, o meu orgulho de achar que o meu jeito de viver, que é o certo, pode fazer com que eu queira, e eu já quis, ficar irritada dele ficar na cama até mais tarde. Mas por que que ele ficar na cama até mais tarde me irrita? Por que que isso tem a capacidade de me irritar? Tudo aquilo que é muito importante para você tem a capacidade de te irritar. Então, para mim, o que que era muito importante? Para mim, muito importante é acordar cedo, é se movimentar, é ter aquela proatividade. Mas isso é o que é importante para mim. O que é importante para mim não necessariamente é o que é importante para ele. O que dá certo para mim não necessariamente é o que dá certo para ele. E aí, o meu orgulho de querer fazer com que ele faça as coisas do meu jeito vai começar a ver defeito nele. Por quê? Porque ele não tá fazendo do jeito que eu acho que é certo, do jeito que eu acho que vai dar certo. E isso me irritou por muito tempo. Mas por que que eu estou irritada dele estar dessa forma? Aí começa a vir uma competição, vira uma guerra. Aí eu fazia as coisas nem porque eu gostava, mas porque eu queria provar para ele que o meu jeito era o jeito certo. Aí dentro de um casamento isso começa a virar briga. Sabe? Você começa eu sou assim, eu sou super alto astral e ele tá aí, ele ainda não acordou, ele ainda tá assim, por isso que as coisas não avançam. E você não está enxergando o orgulho que está dentro do seu coração. A competição que você levantou contra a sua esposa, contra o seu marido. Você já não está fazendo mais porque isso te faz bem, você está fazendo porque você quer provar para ele que você é melhor do que ele. Mas isso também tem a ver com o meio em que nós crescemos e achamos que a nossa forma é o certo. Exatamente. Só que aí entra uma questão aqui que a gente tem que aprender, a gente tem que evoluir, gente. Nós temos que evoluir. E uma das coisas que mais impede o ser humano de evoluir, de se desenvolver, de vencer essa irritabilidade com o comportamento do outro, de querer mudar o outro, o que mais nos impede de amar o outro da forma correta é ficar preso nessas convicções, é continuar cego. Porque eu aprendi a cegueira desde a minha infância, mas eu não preciso continuar cega. Eu aprendi a cegueira com o comportamento dos meus pais, com o ambiente que eu vivi. Tudo isso me fez enxergar um mundo distorcido do que é o real, do que é a verdade, do que é o reino dos céus. E se eu me apego demais a isso que eu acredito que é o certo, eu não vivo a verdade. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas para eu conhecer a verdade, eu tenho que ter um coração humilde e ensinável. Você não precisa ficar rígido, você não precisa ficar assim, nossa, as coisas têm que ser desse jeito. Não tem que ser assim, pode ser diferente. E quando você abre mão desse controle, a gente quer ter o controle, por quê? Porque a gente encontrou no controle uma segurança. E aí nós nos tornamos pessoas controladoras, que sabe o defeito de todo mundo, acredita que o meu jeito é o jeito certo, que se não for do meu jeito também eu já não quero, se tornam adultos mimados, que não está disposto a fazer o que é certo para dar certo, mas não, tem que ser do meu jeito. E se não for do meu jeito eu me irrito, eu grito, eu xingo, eu me estresso. E aí você sai da sua essência. Você sai
Você acredita que quando você se estressa, que você se irrita, que você começa a ver os defeitos dos outros, é a manifestação de Deus através de você? Você acha que é Deus que está se manifestando através de você? Quando você simplesmente vê a pessoa dormindo até mais tarde e te irrita, é Deus? É o Espírito Santo que está se manifestando? Quando você aponta os defeitos do outro e fala você é isso, você é aquilo e você é aquilo outro e você não consegue enxergar os seus próprios, é a manifestação de Deus? Sendo que Deus, na Bíblia, diz que os frutos do Espírito são paz, bondade, amor, paciência. Então, quais são os frutos que você está colhendo? Irritabilidade, ansiedade, julgamento, intolerância. Isso não é Deus através de você. Só que o que faz eu ficar presa no julgamento, na intolerância, na irritabilidade? Qualquer coisinha me estressa, qualquer coisinha me irrita. Um tênis fora do lugar já é motivo para você sair xingando, sair bufando igual uma doida. É você ficar presa nas suas próprias convicções, você ficar preso naquilo que você acredita que é o certo. Você ama mais as coisas do que as pessoas. Se derrama um café no sofá novo, meu Deus. Porque você está mais identificado com as coisas do que com as pessoas. Para eu conseguir ver a trave que está no meu olho, para eu conseguir enxergar, eu tenho que abrir mão das minhas convicções. Eu tenho que estar aberto a entender o Evangelho. Eu tenho que estar aberto a entender o que Deus quer de mim. E quebrar todos esses padrões antigos. Quando Jesus fala, né, que você vai nascer de novo, esse nascer de novo é o quê? Abandonar tudo aquilo que o mundo te ensinou, todas as convicções erradas, todas as crenças erradas que o mundo te ensinou. Você vai precisar abandonar isso, mas a gente não quer abandonar. Porque parece que é isso que me traz segurança. Essas crenças, como assim eu vou abandonar? Porque você acredita que você é isso. Você acredita que você é o que você pensa, que você é o conhecimento que você tem, que você é as coisas que você tem. Nada disso é o reino dos céus, nada disso é o reino de Deus. Isso são só coisas, isso vai passar, o sofá que manchou de café vai ficar aí, vai apodrecer, o nosso corpo não vai, nosso corpo também vai ficar, vai apodrecer, isso tudo é passageiro. Você tem que focar na sua evolução espiritual. Usar essas coisas, usar circunstâncias para evoluir e não para ficar preso no erro, preso nas convicções erradas, essa necessidade de controle. Eu falo isso pra mim, gente, tá? Eu tô falando aqui pra vocês, mas isso serve mais pra mim do que pra vocês. Serve primeiro pra mim. Porque eu era e eu tenho que me vigiar todos os dias pra não ser uma pessoa irritada, pra não ser uma pessoa controladora, pra não ser uma mulher chata. Trabalhar a minha paciência. E quanto mais próxima de Deus eu estou, em oração, em jejum, em entendimento da palavra, mais Ele vai me dando essas revelações e vai ajudando a eu controlar esses impulsos, sabe, que é do meu ego, do meu orgulho, do meu achismo, daquilo que eu sou. Isso é do meu achismo, isso não é de quem eu sou. Eu sou imagem e semelhança de Deus. É isso que eu sou. E o meu comportamento ele tem que estar alinhado com essa imagem e com essa semelhança de Deus. Porque se o meu comportamento não estiver alinhado, isso vai me trazer irritabilidade, impaciência, raiva,
ira. E eu não vou conseguir amar as pessoas como Jesus me amou. Porque o mandamento que Jesus nos deu foi amar o próximo como eu vos amei. E como que Jesus amou? Jesus não cobrava nada. Jesus não cobrava atenção, Jesus não cobrava amor. Jesus não era bonzinho, Jesus é bom. Mas Jesus falava as verdades aqui, ele falando aqui, ó, hipócrita. Aí você fala, nossa, mas ele chamou os outros de hipócrita? Que amor é esse de Jesus? O amor que fala a verdade que você precisa ouvir. O amor que confronta, o amor que transforma. Não é o amor que passa a mão na cabeça. Isso não é amor. O amor verdadeiro, genuíno, ele te confronta. Porque ele quer ver você evoluir, ele quer ver você crescer. Esse é o amor verdadeiro. O amor que quer te libertar. Porque o sofrimento, o que é sofrimento? O medo, a insegurança, a ansiedade, a preocupação, a irritabilidade, tudo isso é sofrimento. E o sofrimento, ele é opcional. Você sofre porque você escolhe sofrer, porque você escolhe acreditar na historinha que Satanás te conta, nas mentiras que Satanás coloca na sua cabeça. Você se apega a essas mentiras, por isso você sofre. Nós não precisamos sofrer. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Mas para isso, eu tenho que ter a capacidade de olhar para mim mesmo, sondar os meus pensamentos, as minhas desculpinhas, sempre achar que para o outro é mais fácil, para mim é mais difícil. Olhar para as desculpinhas, olhar para o orgulho, olhar para o ego. Amém? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Você só vai conseguir orientar o outro de forma com base na verdade se você primeiro conhecer a verdade. Você só consegue orientar uma pessoa com base na verdade se primeiro você conhecer a verdade. E conhecer a verdade não é só conhecer a palavra de Deus, é ser transformado pela palavra de Deus. Se você só ouve, só lê e não muda o seu comportamento, você não acessou a verdade. Então, não adianta nada vocês virem todos os dias aqui para o Café com Sabedoria, tá aqui todo dia comigo, ouvindo a palavra te confrontando, e você não mudar. Você continuar apegado naquilo que você acredita. Você não ser transformado pela palavra, você não ter um ato de humildade, você não pedir perdão, você não reconhecer os seus erros. Você continuar preso no orgulho. Pode continuar vindo, é lindo, a gente tá aqui todo dia, comenta eu aí, quem vai tá aqui amanhã todo mundo comenta, é lindo, vocês dão um monte de tap-tap na telinha, chega gente nova todo dia, isso é lindo, gente, é maravilhoso, perfeito. Agora, é isso que realmente vai mudar a sua vida? Não, isso é parte da mudança. A mudança verdadeira é você sair dessa live todos os dias aqui com uma ação que precisa ser mudada. Todos os dias você tem que sair dessa live e falar assim, o que eu vou fazer diferente? Quem eu vou servir hoje? Quem eu vou elogiar hoje? Para quem eu vou falar do evangelho hoje? Como que eu vou mostrar o amor de Deus que passa através de mim? Para quem?
Como eu vou servir melhor o meu marido? Como eu vou servir melhor a minha esposa? Como eu vou servir melhor a minha casa? Qual palavra eu tenho que vigiar para não sair da minha boca hoje? Porque se você está aqui todos os dias e você não sai daqui com uma ação prática para você mudar, você está enganando a si mesmo. Amém? Quem chegou aí hoje pela primeira vez, coloca aí nos comentários se é a sua primeira vez aqui, eu quero te recepcionar. Joaquim, senti sua falta aqui ontem, Joaquim. Joaquim tá aqui todos os dias também. Amém. Ó, Adri na Turquia. Oi, Dri. Bom dia. Ó, um monte de gente aí chegando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Quero recepcionar vocês aqui. Todos os dias, 6 horas da manhã, horário do Brasil. 10 horas da manhã, horário de Portugal, a gente está aqui ao vivo. Clica aí para seguir o perfil, para você não perder nenhum conteúdo, não perder nenhuma live, tá? Agora eu quero ler com vocês João capítulo 1, versículos 11 e 12. O que diz lá em João capítulo 1, versículos 11 e 12? Diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Te pergunto, você crê no nome de Jesus? Você crê que Jesus é filho de Deus? Que Jesus veio para anunciar as boas novas do reino dos céus, que ele morreu na cruz por mim e por você, para pagar o preço do pecado, daquilo que nos separava de Deus, e ele nos deu acesso novamente a Deus, esse acesso que tinha sido perdido lá no jardim do Éden pela desobediência do homem. Jesus veio para nos religar a Deus e nos deixar o Consolador, o Espírito Santo de Deus, para Ele nos guiar. Você crê nisso? Se você crê nisso verdadeiramente, você é salvo, porque a salvação ela não é pelo que a gente faz, ela é pela graça, é a graça de Deus. É pelo fato de eu crer no nome de Jesus que eu sou salvo. Existe uma oração que a gente faz, uma declaração de fé. É uma declaração, uma confissão de fé. E eu queria convidar você que nunca fez essa oração, nunca declarou isso em voz alta, talvez você até fala em Jesus, mas talvez você nunca declarou isso em voz alta. Eu quero te convidar a fazer essa oração aqui junto comigo. Se você nunca fez essa oração e quer fazer essa oração aqui junto comigo, coloque eu quero aí nos comentários, que eu vou orar, você vai repetir. Mas repita essa oração, só faça essa oração se realmente você está disposto a caminhar com Cristo, a ser transformado pelo Evangelho, pelo amor de Deus. Tá? Então é o que? Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo daquilo que me afasta de Deus, eu reconheço Jesus como meu Salvador e eu vou começar a caminhar com Cristo. Ou se você já caminha, você vai continuar caminhando com Ele. Amém? Glória a Deus. Clau, Rosângela. Aleluia. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos juntos? Vamos orar então? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita essa oração junto comigo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados.
e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador e recebo Teu Espírito Santo em meu coração, para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da sua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que tenho com as trevas e com tudo que fiz de errado no meu passado. Amém. Amém.